Atos capítulo 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócaro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu gostaria de começar esta palavra de hoje lembrando do fundador do Ministério Fiel e um dos fundadores da nossa igreja, que foi o missionário o senhor Ricardo Dena. Eu o conheci antes de ser pastor aqui nessa igreja. E um dia de manhã eu vim aqui em São José, estive com ele no sítio, naquele bairro que hoje é o Vila das Flores, ali, era a propriedade dele. Estava ali e cheguei, ele estava pilotando uma retroescavadeira, preparando a estrada do sítio com uma retroescavadeira. E ele fazia isso com bastante habilidade. Depois eu olhei e ele tinha uma escada alta, estava no alto de um poste, consertando o sistema de luz que alimentava aquela propriedade. Aí viemos para a sua casa e ele levou a nossa família, na época nós éramos apenas 3, para fazer compras em um hipermercado aqui da cidade. Ele tinha uma Caravan prata e ele nos levou lá, ficou ali na porta aguardando e nós fizemos compras para levar para o Espírito Santo, onde eu pastoreava, e ele nos aguardou. À tarde, ele estava sentado na sua cadeira lendo um livro em inglês e fazendo a revisão de uma tradução para o português. E ele era cuidadoso nisso. A certa altura ele me mostrou uma tradução e disse: eu acho que o tradutor aqui fez errado, ele não entendeu o sentido do autor em inglês. E ele tinha razão. Ele era alguém cuidadoso no uso da tecnologia, ele sempre foi alguém que queria uma tecnologia a melhor possível. Microfones, isso aqui, aliás, é o microfone que ele escolheu, ele usava bem o computador. Na época ele não usava ainda a internet, não conhecia as páginas de internet. Eu conversei com ele e disse: Ricardo, nós precisamos colocar o Ministério Fiel na internet. E ele falou: então comece, vamos colocar logo. E fui lá na época, era parte do conselho, e registrei um domínio, editorafiel.com.br, que aliás eu acho que permanece até hoje. Ele era alguém que fazia o trabalho pastoral, trabalho intelectual, mas também não tinha nenhuma dificuldade em fazer o trabalho manual, braçal, em pegar uma vassoura, em pilotar uma retroescavadeira
em fazer a instalação do gás da casa dele, em subir a um poste e fazer o conserto da sua rede elétrica. Aqui, esse texto é muito interessante. A unidade da igreja está ameaçada. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja, os crentes, a igreja crescia, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Às vezes a gente tem uma visão meio que idealizada da igreja primitiva, como se a igreja primitiva fosse formada apenas de anjos e não tivesse pecadores, mas a igreja ali tinha problemas. Porque onde estiver o ser humano, tem o pecado. E houve uma murmuração. Aquele pecado que, aliás, foi do deserto, do Êxodo, e que nasce do maligno, porque a intenção da murmuração é dividir. E a murmuração tinha a ver com o sustento das viúvas. Tinha a ver com a comida, tinha a ver com a necessidade básica de sobrevivência. Naquela época era muito importante o sustento das viúvas, porque aquele não era um estado de bem-estar social com legislações complexas como hoje. As viúvas não tinham pensão alimentícia, não tinham hospitais, não tinham legislações muito rígidas que as protegesse. Muitas delas iam para a mendicância, algumas viúvas novas, às vezes, não tendo suporte, infelizmente, iam até para casos de prostituição. Por isso, a Escritura vai falar muito sobre a necessidade de se amparar o órfão e a viúva, os órfãos também, porque estavam inteiramente à mercê de compaixão ali. Além disso, os direitos de propriedade, de herança, complicavam, às vezes, a vida das viúvas. E para completar, ainda havia presbíteros, anciãos, juízes, porque eram os juízes geralmente eram os anciãos, os presbíteros nas portas, e eles não julgavam retamente a causa das viúvas. Jesus Cristo mesmo fala em uma das suas parábolas sobre uma viúva que foi pleitear a sua causa com um juiz injusto, que não temia Deus nem respeitava os homens. Então as viúvas às vezes sofriam. E agora crescem o número de crentes na igreja. E aqueles crentes que eram de origem judaica, mais tradicional, as viúvas estavam sendo atendidas. Mas aqueles crentes mais de cultura helênica, ou que vinham de conversões como prosélitos do mundo grego, as suas viúvas não estavam sendo atendidas. E aí você tem, numa mesma igreja, um grupo cujas viúvas estão sendo atendidas e outro grupo cujas viúvas estão sendo. Isso será um problema. E houve murmuração. Isso chegou aos apóstolos. Algumas viúvas estão sendo esquecidas na distribuição diária que era feita. Aí o discernimento estratégico e sábio dos apóstolos está no verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Servir as mesas é servir as necessidades das pessoas. Servir as mesas é providenciar o sustento para as pessoas da igreja. E ministrar a palavra de Deus é ensinar a palavra de Deus, fazer o exercício profético, o exercício pastoral, de ensinar a palavra de Deus. E você tem aqui duas coisas importantes. Ministrar a palavra de Deus e servir as mesas. São dois trabalhos importantes. E os apóstolos dizem: nós precisamos nos conservar.
nesse ministério da palavra e como é que nós vamos nos dedicar a servir as mesas. Dois trabalhos importantes. Os teólogos da libertação, hoje, e as teologias primas da teologia da libertação dirá que basta apenas fazer o serviço social, no que, aliás, erram redondamente. É preciso que alguém faça o ministério da palavra, da preservação do evangelho, da ministração da palavra, do ensino da palavra na igreja. Alguém precisa oferecer a instrução fundamental da palavra de Deus para a igreja, inclusive a instrução fundamental para como biblicamente lidar com o servir à mesa das viúvas. E não fazer isso segundo a nossa própria maneira de pensar, mas da maneira de Deus, como servir à mesa das viúvas. Isso é sábio. Então vamos ter um grupo aqui que cuide da pregação da palavra e da oração, e vamos ter um grupo que cuide desse serviço às mesas. A palavra servir às mesas é diaconia das mesas. Verso 3, deste serviço, a palavra grega é diaconia, o serviço daquele servo, daquele escravo da casa. Quando Moisés estava no deserto, aquela multidão de milhões de pessoas, atravessou o Mar Vermelho, ele começou a lidar com os problemas de Israel. Imagine uma multidão, velhos, crianças, doentes, jovens, adolescentes, vivendo em tendas e sem cebolas e sem pepinos e tantos problemas em relacionamentos e todas as questões legais, até, quem sabe, problemas graves. E aí Moisés se assentava, as pessoas vinham até ele, e de manhã, bem cedinho, de madrugada até a noite, ele só tratava de ficar julgando e resolvendo problemas. Veio o sogro dele, que era um homem sábio, chamado Jetro, e disse: Moisés, você está fazendo uma coisa errada, você não está ajudando o povo assim, você vai desfalecer e isso vai prejudicar o povo. Você precisa ter auxiliares para que eles julguem essas causas menores e essas outras eles tragam a você. E Moisés praticou isto. E Moisés então fez um exercício pastoral e profético lá, sacerdotal e profético durante o Êxodo. E ele escolheu pessoas que pudessem ajudá-lo no tratamento, na resolução dessas questões práticas do dia a dia. Então, o que os apóstolos estão fazendo aqui não é exatamente uma novidade. E aí eles pedem à igreja que escolham 7 homens, versos 3 a 5. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ora, o parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Escolher, eles dizem, para a igreja escolher 7. Mas você fala, mas para cuidar das mesas das viúvas, não precisa ser alguém assim com tanto caráter, pode ser alguém que apenas lide ali, leve, assista, não precisa ter características espirituais, né? Mas eles não pensaram assim. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Aí elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque estas coisas que às vezes surgem na igreja, esses desafios, estes problemas,
Não vem com um manual de instrução detalhado, assim, minúcias, sobre como fazer. É preciso uma liderança sábia. É preciso uma liderança prudente. É preciso uma liderança justa. É preciso uma liderança moderada para agir com isso. Então, mesmo que eles fossem responder às questões práticas, vocês observem, os apóstolos exigiram referências espirituais, sabedoria, caráter. E elejam 7. Aliás, um número bastante significativo que dá a ideia de abrangência. Por quê? Era um problema plural. E eles elegessem 7 para que fossem representativos de toda a igreja. Ele diz: escolhei dentre vós. Isso não é algo que vem lá de cima, não é algo que vem lá de Roma, não é algo que vem lá do arcebispo, não é algo que vem lá de um. Assim, os apóstolos poderiam ter dito: façam isso, aquilo, outro, como aliás existem muitos apóstolos hoje fazendo esse tipo de coisa, mas ele disse, ditos apóstolos, mas ele disse: escolhei dentre vós. E aí a igreja se fez parte, né? Porque ninguém se sente responsável por aquilo que não participa. Se a pessoa não participa, a pessoa não se sente responsável. Essa que é a grande realidade, a igreja se fez parte. E sabe uma coisa interessante? É que o lado mais prejudicado na distribuição é que foi representado. Isso é extraordinário. Você vê por isso, porque no verso 5, o nome desses 7 são nomes helenistas, nomes helenizados, todos. Estevão é um nome grego. E, aliás, tem um que, inclusive, era prosélito, ou seja, alguém que foi convertido ao judaísmo, veio do mundo grego. E foi exatamente o lado mais prejudicado que eles escolheram 7, para que a igreja não tivesse parcialidade, mas para que a igreja fosse justa e bem representada. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram um reconhecimento formal da igreja para o serviço formal. Porque na igreja a gente não é assim: eu acho que eu sou pastor, então saio da frente que eu vou ser pastor dessa igreja. Eu acho que eu vou ser diácono, eu vou passar aqui. A igreja não é assim. A igreja precisa de reconhecimento formal. E aí vejam o que eles fizeram, verso 6. Apresentaram-no perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. A ideia de impor as mãos é de rogar as bênçãos e de fazer um reconhecimento formal para que exerçam aquele ofício, aquela responsabilidade no contexto da igreja. E aí você vai ver no Novo Testamento que a igreja vai ter bispos e diáconos, presbíteros e diáconos, como aliás o apóstolo escreve em Filipenses 1. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E sabe como é importante a bênção de decisões bem tomadas, com sabedoria, com aquela sabedoria que vem do alto? É o que se diz que aconteceu no verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Observou? A coisa começa grave, difícil, com murmuração. Em vez de divisão e murmuração, o que resultou desta decisão sábia que veio do alto, que a igreja tomou, o que resultou foi unidade, o que resultou foi crescimento, o que resultou foi alegria, o que resultou foi bom testemunho, o que resultou foi edificação, o que resultou foi que Deus foi glorificado.
porque decisões sábias, de uma igreja sábia, com liderança sábia, isto glorifica o nosso Deus. E é tão extraordinário isso aqui, irmãos, que 2 desses diáconos, a saber, Estevão e Filipe, serão grandes pregadores. Grandes pregadores. Se você observar os capítulos seguintes, você vai ver esses 2 diáconos pregando. E, aliás, um deles, Estevão, é o primeiro mártir da era cristã. Ele era diácono, aqui nesse sentido, e ele servia às mesas. Morreu apedrejado. Filipe e Estevão, que aliás pregavam e ensinavam muito bem. Quando a gente lê a palavra de Deus, 1 Timóteo, o apóstolo diz algo muito importante. No capítulo 3, ele diz assim: o diácono é necessário que ele seja respeitável, de uma palavra só, não inclinados a muito vinho, ou seja, precisa ter autocontrole, não é? Não pode ser alguém dado aos vícios, que não tem domínio próprio, não é? Não cobiçosos de sorte da ganância, até porque vão lidar com bens da igreja, recursos da igreja, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Vai dizer lá, o diácono seja marido de uma só mulher, ou seja, precisa ser fiel à sua esposa, não é? Governar bem seus filhos, sua própria casa. Aqueles que estão ali debaixo da sua condução precisam ser bem conduzidos, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. Os diáconos cuidam de coisas práticas. Às vezes cheguei aqui na igreja, teve uma grande chuva, e de repente vejo alguns dos nossos diáconos pegando ali, não temos a zeladora aqui no domingo, alguns dos nossos diáconos pegando a vassoura, pegando o rodo e carregando a água. No nosso país isso é muito complicado, porque nós somos de uma cultura platônica. Não vou desenvolver muito isso, mas o fato é que em culturas platônicas, tudo aquilo que é ligado ao corpo tem menos valor. Tudo aquilo que é braçal, tudo aquilo que é manual, tem menos valor. E o trabalho dito intelectual, o trabalho dito espiritual, o trabalho do mundo das ideias é mais valorizado. Isso é bem nosso. Nós, povos latinos-americanos, somos assim. Aliás, às vezes temos até vergonha de fazer certos serviços braçais por causa disso. Mas os diáconos fazem isso. Cristo fez isso. E mais, nós precisamos fazer isso especialmente aos nossos irmãos. O apóstolo Paulo, aliás, o israelita praticava isso. Não haja entre vós alguém que passe necessidade. Isso está lá no Antigo Testamento. Mas agora o apóstolo diz assim: enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, a antiga versão dirá, aos domésticos da fé, a família da fé. Eu não sei como aqueles 7 geriram aquele problema. A Bíblia não diz como eles resolveram aquele problema. Talvez, em alguns casos, eles tenham acionado as famílias das viúvas. Chamado lá a viúva, a família diz: olha, vocês estão negligenciando a viúva de vocês.
Talvez. Talvez eles tenham levado em conta níveis diferenciados de necessidade, porque, óbvio, alguma viúva podia ter necessidades maiores que outras. Ou talvez tenham feito uma ação prática de ensino e direcionamento, porque os diáconos também ensinam. Quando ajudam, ensinam. Não é o que diz o apóstolo Paulo, por exemplo? Ele diz assim: viúvas, aprendam também a não viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas o apóstolo vai falar aqui, né, uma coisa bem forte, né? Desculpem as irmãs, mas isso está no texto bíblico, eu vou ler exatamente como o apóstolo fala. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não deve. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. O apóstolo Paulo ensina essas coisas com essa clareza, com essa palavra tão, até que nos choca de tanta contundência. É provável que aqueles 7 precisaram ensinar essas coisas. Como já disse lá atrás, essas coisas não vêm com um manual de instrução. É preciso uma liderança sábia, prudente, justa e moderada. Queria ir para a parte final falando algumas coisas. Primeiro, esse texto nos mostra, Atos 6, a importância do ministério da oração e da palavra. A igreja cristã só será preservada enquanto tiver o ministério da oração e da palavra sendo conduzida por homens fiéis. Eu tenho estudado história da igreja, já ensinei um pouco de história da igreja no seminário, sou um leitor contínuo de história da igreja. E uma coisa que sei é o seguinte: quando uma igreja, uma denominação, um grupo religioso perde a palavra, perde o ministério de oração, perde o ministério da palavra, o que vem é secularismo e declínio. A igreja se perde. O ministério da palavra e da oração, conduzido por homens sábios na igreja, é crucial para a permanência do reino, para a propagação do reino de Deus neste mundo. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos deram aqui uma referência muito clara. É a importância de nós cuidarmos das necessidades dos nossos familiares, sobretudo dos nossos pais, quando ficam descobertos, quando envelhecem, quando adoecem. Os nossos pais vão envelhecer, aliás, os meus já estão velhos. Falava com ambos essa semana. E sabe, há um ditado em português que diz algo mais ou menos assim: um casal de pais cuida de 12 filhos, mas 12 filhos não cuidam de um casal de pais. E, aliás, eu diria que nem 5 filhos cuidam de um casal de pais. Aliás, às vezes nem 3 filhos cuidam de um casal de pais. Isso não é um problema novo, isso é um problema antigo. Nos dias de Jesus, os fariseus, líderes religiosos, hipócritas, sabe o que eles faziam? Eles tinham propriedades, bens, e eles consagravam ao Senhor e diziam: isso é corbã, é consagrado ao Senhor, corbã. E aí vinha a viúva, mãe, ou vinha então aquele irmão que estava doente e falava: ajuda-me aí com o bem, me ajudam parte dessa propriedade, dá a herança. Aí ele dizia assim: não posso dar não, porque consagrei ao Senhor, isso é corbã. Jesus vai dizer: vocês são hipócritas, que
que vocês querem é exatamente manter o seu olho avarento para não honrar os seus pais. Jesus fala sobre isso. Como é importante nós socorrermos os nossos familiares, sobretudo quando eles ficam doentes e descobertos, adoecem, envelhecem. Em terceiro lugar, a importância de que nós sirvamos, sem que para isso sejamos convocados. Às vezes a gente só serve se alguém nos chama, se alguém nos impõe as mãos, se alguém ora por nós, se alguém vê o que estamos fazendo. Falamos sobre isso tempos atrás aqui. Se alguém reconhece aquilo que estamos fazendo. O que nós queremos? É o aplauso dos homens? É a recompensa dos homens? É o galardão dos homens, como disse Jesus? Ou o que nós queremos é agradar o nosso Deus? Nós precisamos servir, sem que para isso sejamos convocados. Coisa extraordinária quando tivemos aquela última feijoada aqui, não é? Um servia nisso, um servia naquilo outro, outro ajudava naquilo, outro se ajudava naquilo, sem precisar que ninguém fique chamando, jogando um laço para que você venha servir. Sirva. O ser maturo que não consegue sustentar a responsabilidade, ele lança a responsabilidade para fora, para o outro. A criança é assim, não é? A criança, se ela sente dor, é responsável alguém fora, não é? A criança é dependente. Mas a gente precisa ensinar as pessoas a serem menos dependentes. Elas andarem por suas pernas. A gente faz isso com os nossos filhos. E na igreja a gente precisa ajudar as pessoas, mas não ajudá-las a ficarem dependentes a vida toda. A não ser que efetivamente sejam. Eu pastoreei no estado do Espírito Santo uma senhora. Ela sofreu um acidente e ela ficou paraplégica. Significa que da parte do abdômen para baixo, ela não tinha um único movimento voluntário. Ela ficou na cama durante muitos anos, até morrer. Seus ossos, sua perna ficou apenas o osso, porque ela não movimentava. E claro, nós tínhamos ali um bom corpo de diáconos, os irmãos iam, levavam assistência da igreja regularmente para ela. Mas ela disse aos diáconos e à igreja: eu quero muito agradecer à igreja, mas eu não quero ficar inteiramente dependente a vida inteira. Sabe o que ela fazia, irmãos? Deitada numa cama, encostada nos seus travesseiros, e eu estive ali algumas vezes, e ela tecia, ela fazia bordados, e ela desenvolveu uma habilidade tão extraordinária que aqueles bordados eram muito, não sei, não tenho muita, sabia que tipo de bordado, Letícia deve saber, as pessoas mulheres devem saber, mas as formas, os pontos, aqueles tecidos eram disputados. As pessoas compravam. Ela está ensinando uma lição de que mesmo que ela precisasse da ajuda da igreja, ela não precisava ser alguém que ficasse sempre com o biquinho dependente, gente. Ninguém cresce assim. Ninguém transcende assim.
Que benefício tem o trabalho dos diáconos sóbrios, sensatos, modestos e fiéis? Que na igreja temos desses homens. Vimos exemplos aqui hoje. Mas eu queria terminar. Isso aqui, gente, é uma orientação para a navegação da igreja. Isso aqui é um norte. Isso aqui não é uma camisa de força. Entenda o que eu vou dizer agora. Jesus Cristo foi um grande pregador. Pregou pelo menos 6 grandes sermões, sem contar os menores. Ele é chamado de mestre. Ele é aquilo que os judeus chamavam de um rabi. Ele era alguém da palavra. Seu grande ministério era a palavra. E ele era alguém que orava. Mas tem 2 momentos interessantes no ministério dele, em que ele multiplica pães e peixes. Por conta do tempo, vou apenas narrar o primeiro, um deles. Galileia era uma região de gente muito empobrecida. Galileia dos gentios ou Galileia das gentinhas. A gente poderia colocar hoje em língua atual. Galileia dos gentios. E Jesus pega um barco e atravessa o mar da Galileia, que era, na verdade, um grande lago. Vai para o outro lado, um lado deserto. Sabe o que acontece? Era tamanha desorganização social da Galileia dos gentios que aquelas pessoas, aquelas multidões, sabe o que eles fazem? Eles saem correndo pela beirada ali do mar, eles saem correndo ali, todos, homens, mulheres, crianças, vão. Quando Jesus chega lá do outro lado, adivinha? Estão eles lá, esperando. Ele ensina, é lugar deserto. Só que aí é tardinha, e eu não sei você, mas de tardinha eu tenho uma fomezinha, eu tenho um apetite, né? Preciso resolver esse problema geralmente de tarde. E aí Jesus vai e faz uma pergunta, ele faz perguntas porque ele é um sábio professor. Ele faz pergunta aí. Olha aí, o pessoal está com fome. Dá aí de comer essa gente. Aí um deles vai falar, isso é hora de mandar essas pessoas para quê? Elas vão comprar comida? Como se aquela gente tivesse muito dinheiro para comprar comida, ainda mais ali naquela região. Que vão, comprem comida. Aí Jesus diz, dá ele pode comer. Mas seriam necessários mais do que tantos denários lá para alimentar essa gente toda? E nós não temos esse dinheiro. Aí Jesus pergunta, o que vocês têm? Nós tem um menino aí que tem 5 pães e 3 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Acho que eles já fizeram isso com aquela coisa assim, vai vir alguma coisa aí, não é? Mas o que é isso para tanta gente? Jesus fala assim, olha, vamos organizar esse pessoal. Pessoal, vocês se assentem em grupos. Vamos organizar, porque também você não resolve o problema das pessoas com gente desorganizada. Precisa ter um mínimo de organização. Precisa ter um mínimo de senso de corporeidade. Precisa ter um mínimo de senso de dinâmica. Ok, se organiza em grupo, se assenta. Aí vai tirando o peixe e o pão. Vai distribuindo. E alimenta mais de 5.000 homens. E aí sobra. Aí vai para o lixo reciclável. Vai não. Recolham o que sobejou. Recolham. Jesus disse. Que se sobeja, recolha. Ele faz isso. Ele é diácono.
Ele dá o pão. Ele é o grande servo. Não sei se você sabe como era a hospitalidade dos dias de Jesus, mas era assim. As pessoas não tinham chuveiro, nem banheiros como nós temos hoje. E nem tinham água encanada como nós temos hoje. Tudo era nas talhas, buscadas em poços, os vasos, a água. E chegava alguém na sua casa, se você era alguém de alguma posse, você tinha um escravo chamado Hippert, que é o escravo mais, na língua grega Hippert, que é o escravo assim mais lá embaixo, o escravo mais ralé, digamos assim. Aquele mais lá embaixo. Quando você chega hoje numa visita na sua casa, o que você faz? Olha, tem aqui uma toalha, tem aqui um chuveiro, água quente, tem aqui essa cama, você vai tomar o seu banho, tem um sabonete aqui, usa aí, você pode usar, depois toma banho, ok? Depois você vem aqui para jantar. Na época de Jesus não dá para fazer isso. Mas o que eles faziam é, na hora que a pessoa entrava no ambiente onde havia refeição, vinha o Hippert, escravo, apanhava as talhas de água e lavava os pés das pessoas, entende? Isso era um serviço de hospitalidade. E às vezes ainda pegava um tipo de unguento, porque não tomava-se banho todo dia como nós, e ungia aquele que chegava, entende? Ungia a cabeça com óleo, entende? Fazia isso. Jesus vai celebrar a Santa Ceia, providenciam lá para ele celebrar a Páscoa. Ele vai celebrar a Páscoa, celebra, só que aconteceu um problema. Não teve Hipperts naquele dia. Os discípulos estavam com os pés por lavar, os pés e as mãos. Ninguém fez daquele serviço de hospitalidade mais básico. E aí você tem esse maior dos diáconos. Ele pega uma bacia, e ele pega uma toalha. Todo judeu sabe, isso ali é serviço de escravo. Serviço de escravo, do mais simplório. Ele pega a bacia e a água e lava os pés dos apóstolos. E pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Façam isso também. Então, servir em diaconia, o reconhecimento oficial é de alguns. Aqui na igreja temos esses que vocês viram aqui. Mas servir em diaconia uns aos outros é parte da vida, da realidade de todo servo e de toda serva de Jesus Cristo. O nosso trabalho, por definição, é este. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra, por Jesus Cristo que tanto nos ensina. Os anos estão passando para o teu servo que fala contigo. Mas cada vez mais fico maravilhado com Jesus Cristo, teu Filho. Nós somos muito pequenos perto dele. Ajuda-nos a fazermos o serviço das mesas e o serviço dos pés. Ajuda-nos a sermos mansos e humildes, como era o coração dele. Oramos em Cristo Jesus. Amém.